Você já sentiu que está jogando um jogo em que você não conhece as regras? Por que os mocinhos da história parecem sempre perder? Por que os fortes prosperam enquanto os bons são deixados para trás? A resposta para essas perguntas é mais sombria do que você imagina. E é algo que a sociedade, seus pais e seus professores nunca ousaram te contar. Em poucos minutos eu vou te dar as chaves para entender a natureza humana como ela realmente é, não como gostaríamos que fosse. O que estou prestes a revelar não é teoria. É o manual de operação dos seres humanos, escrito há 500 anos, e é o motivo pelo qual alguns poucos detêm o poder enquanto a grande maioria vive na ignorância. Eu vou ser totalmente franco com você agora. O que estou prestes a revelar não é o tipo de história que seu pai contava antes de você dormir. Não é o que seus professores te ensinaram na escola. Não é o que a sociedade deseja que você saiba. Na verdade, a maioria dos homens levará esse segredo para o túmulo, totalmente ignorante. E é exatamente assim que o sistema quer que seja. Porque uma vez que você escuta o que eu tenho a dizer, não há como desaprender. É o tipo de conhecimento que divide sua vida em duas partes. O tempo antes de você saber e o tempo depois. Há 500 anos, Maquiavel registrou as mais perigosas verdades sobre a natureza humana, tão perigosas que a Igreja Católica proibiu seu livro. Tão poderosas que reis, presidentes, CEOs e generais as estudaram em segredo, enquanto as condenavam em público. Por quê? Porque Maquiavel não escreveu teoria. Ele escreveu o manual de funcionamento dos seres humanos. Não como fingimos funcionar, não como gostaríamos de funcionar, mas como realmente funcionamos. E a parte que deveria te aterrorizar é esta. As pessoas que já conhecem essas verdades estão as usando contra você todos os dias, em reuniões de negócios, em relacionamentos, na política, na guerra. Eles estão jogando xadrez, enquanto você ainda está jogando damas. Então pergunte-se, por que seu pai não te ensinou isso? Por que seus professores não ensinaram? A resposta é simples. Porque os pais deles também não ensinaram. E porque a sociedade te programou para acreditar que enxergar a realidade te torna cínico, que a estratégia te torna manipulador, que entender o poder te torna maligno. Mas aqui está a verdade brutal. Ignorância não é virtude, ignorância é fraqueza. E a partir de agora, eu vou te tornar poderoso, eu vou te tornar perigoso. E uma vez que você enxergar essas verdades, nunca mais verá a interação humana da mesma maneira. Mas, para entender o poder, você precisa primeiro entender a mente humana. E ela não é o que você pensa. Você foi ensinado a vida inteira que os humanos são racionais, que ponderamos opções, calculamos resultados e tomamos decisões com base na lógica e na razão. Isso é uma mentira, e é uma das mais perigosas que já te contaram. Maquiavel já sabia a verdade 500 anos atrás. Ele escreveu: Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Ele quis dizer que as pessoas tomam decisões com base em aparências, em ilusões, no que parece certo, e não no que é realmente certo. E aqui está a realidade sombria. A maioria das pessoas não quer a verdade. Elas querem conforto. Pense bem. O amigo que te implora por conselhos sobre um relacionamento falido, mas te ignora porque a verdade seria dolorosa. O colega que reclama que está sem dinheiro, mas gasta fortunas com café todos os dias porque o ritual é reconfortante. A mulher que jura que quer um cara legal, mas repetidamente se entrega nos braços do homem que a trata como uma opção. A lógica morre no momento em que colide com o desejo. A razão se evapora quando confrontada com o medo, a luxúria, a busca por status ou o conforto. Esse é o jogo. E você tem jogado errado porque te disseram para convencer as pessoas com fatos, para vencer discussões com provas, para mostrar o caminho racional. Mas os fatos não movem as pessoas. Os sentimentos movem. O homem que domina os sentimentos, que sabe como contornar a lógica e falar diretamente com a emoção, controla cada ambiente em que entra. Esse homem não perde tempo tentando provar que está certo. Ele faz as pessoas sentirem que ele está certo, e isso é infinitamente mais poderoso. Pense nos maiores manipuladores da história. As grandes corporações não fazem bilhões mostrando a fórmula química do refrigerante. Elas vendem felicidade em uma garrafa. As religiões não se espalham com debates filosóficos. Elas se espalham capturando o coração, a alma, o medo da danação e a promessa do paraíso. É por isso que você perde discussões.
É por isso que seu conselho é ignorado. É por isso que as pessoas que você quer influenciar escapam de suas mãos. Porque você pensou que as pessoas eram racionais. Elas não são. Elas são viciadas em perseguir sensações. Então, aqui está a sua primeira lição sombria. Pare de tentar mudar mentes com fatos. Comece a moldar as emoções. Quer que alguém te siga? Não diga o que é bom para ela. Mostre o que a faz se sentir bem consigo mesma. Quer influenciar um parceiro? Não discuta sobre lógica. Faça com que ele sinta a dor de te perder ou a alegria de te agradar. Quer dominar nos negócios? Esqueça os dados. Crie uma narrativa que faça seu público acreditar que você é o vencedor inevitável. O homem que discute com fatos é um professor. O homem que manipula sentimentos é um rei. E uma vez que você entender isso, você enxergará através de todos ao seu redor. O sorriso do político, a marca do influenciador, as desculpas do colega de trabalho, todas são máscaras para proteger sentimentos, não para revelar a verdade. Mas uma vez que você enxerga a máscara, uma vez que sabe que por trás de cada ação há uma emoção, uma fraqueza, um desejo, você pode puxar as cordas. Mas se as emoções são o motor, a fraqueza é o combustível que atrai os predadores. Existem apenas 2 tipos de homens neste mundo: predadores e presas. E é isso. Tire as máscaras de cortesia, a política, a moralidade, e o que resta é a lei mais antiga da natureza. O forte toma, o fraco é tomado. E aqui está a crueldade oculta. A fraqueza não apenas falha em te proteger. Ela atrai predadores como sangue na água. Pense nisso. Por que os valentões escolhem o garoto quieto e não o brigão? Por que as empresas demitem os funcionários mais fracos primeiro? Por que as mulheres abandonam o homem que se dobra e se apegam ao homem que se mantém firme? Maquiavel sabia disso. Ele escreveu: é muito mais seguro ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Não porque o medo seja nobre, mas porque o medo afasta os lobos. Agora, aqui está o lado sinistro que a maioria dos homens nunca percebe. A fraqueza não apenas te destrói, ela corrompe todos ao seu redor. Um homem fraco força os outros a carregá-lo. Um homem fraco drena a energia dos fortes até que eles o abandonem ou colapsem com ele. Um homem fraco torna o mundo mais cruel para todos. Porque quando os predadores o devoram, eles não param. Eles procuram a próxima refeição. É por isso que a fraqueza é mais perigosa que a crueldade. Homens cruéis pelo menos se sustentam. Homens fracos se tornam buracos negros, puxando os outros para baixo. E falando em fraqueza, a maior delas é aquela que a sociedade te ensinou a abraçar: a gentileza. Seu pai, seus professores, talvez até sua mãe, todos te disseram a mesma coisa. Seja gentil, seja agradável. Não cause problemas, não chateie ninguém e as pessoas gostarão de você. Eles mentiram. Maquiavel percebeu isso séculos atrás. Ele escreveu: os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador nunca ficará sem vítimas para suas enganações. Você entende o que ele quis dizer? As pessoas confundem fraqueza com bondade. Elas confundem obediência com virtude e confundem ser gentil com ser valioso. É por isso que as mulheres dizem que querem caras legais, mas acabam com homens que quebram as regras. É por isso que as empresas elogiam o bom de equipe enquanto promovem o estrategista implacável. É por isso que o mundo continua a recompensar aqueles que você chama de caras maus, tiranos, tubarões, porque aqui está a verdade. Gentileza não é a mesma coisa que bondade. Gentileza é evitar conflitos porque você tem medo. Gentileza é dizer o que as pessoas querem ouvir para ser aceito. Gentileza é buscar aprovação, esperando por migalhas de validação. Bondade é algo totalmente diferente. Bondade é ter a conversa difícil que ninguém mais quer ter. Bondade é dizer o que precisa ser dito, mesmo que deixe os outros desconfortáveis. Bondade é permanecer firme em seus princípios, mesmo que isso te faça odiado. Caras gentis buscam aprovação. Homens bons conquistam respeito. E aqui está o lado brutal. As mulheres não respeitam o cara gentil. Os chefes não confiam no cara gentil. Os amigos não seguem o cara gentil. Porque gentileza sem força é apenas fraqueza disfarçada. E a fraqueza é repulsiva. Mas, se a gentileza é uma fraqueza, o que dizer da lealdade? Você provavelmente a considera uma virtude. Maquiavel sabia que ela era apenas uma miragem. Seu pai provavelmente te disse que a lealdade é tudo. Seja leal aos seus amigos. Seja leal à sua empresa.
Seja leal à sua mulher. Mas Maquiavel, ele viu o mundo como ele é, não como finge ser. E seu aviso foi brutal. Como o amor e o medo dificilmente coexistem, se tivermos de escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Leia isso novamente. É mais seguro ser temido do que ser amado. Por quê? Porque o amor é frágil. O amor é condicional. O amor é leal apenas quando beneficia quem o sente. Você já viu isso acontecer 1000 vezes, mas não teve coragem de dar um nome. Aquele amigo que só te procura quando precisa de algo. Aquela empresa que prega que somos uma família até a próxima rodada de demissões. Aquela mulher que mantém suas opções em aberto enquanto exige seu compromisso. Isso não é lealdade. É exploração disfarçada de lealdade. E aqui está a parte que a maioria dos homens nunca entende. Lealdade sem reciprocidade não é nobre. É fraqueza. Um homem que continua a ser leal com pessoas que não o retribuem não é virtuoso. Ele é um tolo. E tolos são feitos para serem usados. Pense nos homens mais poderosos que você conhece. Não os que fingem, mas os que realmente controlam suas vidas. Eles são cegamente leais? Eles permanecem após uma traição? Após o desrespeito? Após serem dados como garantidos? Eles são estrategicamente leais. Eles entendem que a lealdade é um contrato. E no momento em que o contrato é quebrado, todas as apostas estão desfeitas. Aqui está a fria verdade. Lealdade não é sobre ser um cachorro que segue, não importa o quê. É sobre ser um lobo que caminha ao lado daqueles que provam ser dignos e que mostra os dentes no momento em que não são. Maquiavel sabia disso. Ele viu reis que confiaram demais serem apunhalados pelas costas. Viu líderes que pensaram que o amor os protegeria serem devorados pelas mesmas pessoas que juraram lealdade. E hoje nada mudou. No ambiente de trabalho, no mercado, até mesmo na sua própria casa. A lealdade existe, mas apenas enquanto serve aos interesses de alguém. Então, como você usa esse conhecimento? Simples. Seja generoso com sua lealdade, mas seja implacável ao retirá-la. Teste as pessoas. Observe como elas se comportam quando não há nada a ganhar. Perceba quem aparece nas suas tempestades, não apenas no seu sol. E nunca jamais continue a dar para aqueles que te sugam. Um homem que exige lealdade, mas nunca a dá em troca, é um tirano. Mas um homem que continua a dar lealdade a quem não a retribui é um escravo. E escravos são destruídos. Então, nunca desperdice lealdade com aqueles que não podem ou não vão retribuí-la. Porque lealdade sem reciprocidade não é amor. Não é honra. Não é nobre. É fraqueza. E a fraqueza é devorada viva. Mas se o amor é frágil e a lealdade uma miragem, o que realmente te protege? A resposta está na sua reputação. Um homem sem reputação já está morto. Ele apenas não sabe disso ainda. Maquiavel escreveu: Todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Ele quis dizer que não importa quem você é. Importa quem eles pensam que você é. E é aí que a maioria dos homens falha. Eles pensam que a autenticidade significa mostrar tudo sobre si mesmos. Eles expõem demais, revelam seus medos, suas fraquezas, suas dúvidas. Choram por serem incompreendidos. E depois se perguntam por que ninguém os respeita. Mas aqui está a verdade. O mundo não recompensa o você real. O mundo recompensa o você estratégico. Sua reputação é a armadura que te protege da traição. Com uma reputação forte, os inimigos hesitam. Com uma reputação fraca, até seus amigos duvidam de você. Mas uma reputação forte não te exime de uma realidade implacável, o conflito. A maioria dos homens acredita que a paz é o normal e a guerra é uma exceção. Maquiavel sabia o oposto. Ele escreveu: A guerra não se pode evitar, apenas adiá-la em benefício dos outros. Entenda isso. O conflito não é algo que pode acontecer. O conflito é algo que está sempre acontecendo, em silêncio, em sussurros nas sombras. A única questão é se você está pronto para ele ou se será devorado quando ele chegar. Pense na sua vida como um campo de batalha. Na sua carreira, alguém está sempre de olho na sua posição, esperando que você tropece para que possam te substituir. Em seus relacionamentos, há sempre outro homem disposto a tomar seu lugar se você demonstrar fraqueza. Em seu círculo social, há sempre alguém testando seus limites, vendo até onde podem ir antes de você quebrar. E aqui está a realidade brutal. Se você não está preparado para a guerra, você já perdeu. Os homens de sucesso que você admira, os que se destacam,
não são surpreendidos pelo conflito. Eles o esperam. Eles treinam para ele. Eles se preparam durante a paz para não sangrarem durante a guerra. Um guerreiro não afia sua lâmina no momento em que o inimigo chega. Ele a afia todas as manhãs, mesmo quando o campo parece calmo. Então, como isso se aplica ao seu mundo? Nos negócios, as grandes empresas acumulam dinheiro, esmagam concorrentes antes que cresçam. Na política, as nações constroem arsenais, fazem alianças e infiltram rivais durante a chamada paz. Na sua vida pessoal, o homem que se mantém em forma mesmo quando não é ameaçado, o homem que constrói suas economias quando o dinheiro flui, o homem que cultiva aliados quando não precisa deles, esse homem sobrevive quando as tempestades chegam. Maquiavel nos deu a parábola do animal. O leão não se pode defender das armadilhas e a raposa não pode defender-se dos lobos. É preciso, portanto, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos. Você entendeu? Você deve ser os dois. Astuto o suficiente para enxergar o perigo antes que ele chegue. Forte o suficiente para esmagá-lo quando ele chegar. A maioria dos homens escolhe apenas um. Eles são espertos, mas fracos. A raposa que eventualmente é dilacerada. Ou eles são fortes, mas cegos. O leão que cai em armadilhas que nunca viu. Mas o homem que se torna os dois, esse homem é intocável. Aqui está na lei sombria. Não comece guerras, mas esteja preparado para terminar todas elas. Porque aqui está um segredo que os homens fracos nunca entendem. O homem que está visivelmente preparado para a guerra raramente precisa lutar. Por quê? Porque predadores sentem a força e sempre escolhem o alvo mais fraco. E se a guerra está sempre acontecendo, a honestidade não é sua melhor arma. As pessoas gostam de imaginar que a honestidade governa o mundo, que a verdade sempre prevalece, que a integridade sempre vence. Isso é um conto de fadas. Na realidade, a enganação construiu reinos, derrubou impérios e traçou o caminho da história mais do que a honestidade jamais o fez. Maquiavel escreveu: Um príncipe nunca carece de razões legítimas para quebrar suas promessas. Leia isso novamente. Ele não disse que alguns homens mentem. Ele não disse que apenas os perversos traem. Ele disse que cada líder, cada governante, cada pessoa com poder eventualmente engana. Porque a enganação não é corrupção. Enganação é sobrevivência. Olhe para a natureza. A raposa finge fraqueza para atrair a presa. A cobra se camufla antes de atacar. O peixe pescador se esconde na escuridão, balançando sua isca brilhante até que a vítima nade em suas mandíbulas. Humanos não são diferentes. Políticos te vendem sonhos que nunca pretendem cumprir. Até mesmo em sua própria casa, as pessoas prometem lealdade, amor eterno. E só o cumprem até que isso lhes custe algo. E ainda assim, a maioria dos homens se agarra à ilusão de que a honestidade os protegerá. Que se eles forem bons o suficiente, o mundo os recompensará. Maquiavel sabia a verdade. O enganador nunca ficará sem vítimas porque os homens são simples. Porque os homens estão desesperados para acreditar na mentira que os conforta. E aqui está a parte brutal. Se você se recusar a enganar, você ainda será enganado. Se você se recusar a jogar o jogo, você ainda será uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Isso significa que você deve mentir sem parar, trapacear sem controle, trair a cada passo? Claro que não. Isso é o que os idiotas pensam que é o poder. Mas significa que você deve dominar a arte da enganação controlada, mostrar máscaras, esconder facas, revelar apenas o suficiente para manter os outros cegos às suas verdadeiras intenções. O mundo não recompensa a honestidade pura. O mundo recompensa a honestidade estratégica. Diga a verdade quando ela te fortalece. Minta quando ela te protege. Quebre promessas quando cumpri-las te destruiria. E, acima de tudo, nunca se esqueça de que todos os outros já estão fazendo o mesmo. Aqui está a lei que ninguém ousa admitir. O homem honesto não é nobre, ele é uma presa. E para entender a enganação, você precisa entender o maior engano de todos: a moralidade. Você foi ensinado a vida inteira que a moralidade é absoluta, que existe o bem e o mal, que os justos são recompensados e os perversos são punidos. Mas Maquiavel enxergou através dessa ilusão. Ele entendeu o que a maioria dos homens nunca entenderá. A moralidade não é a verdade. A moralidade é o controle. Pense nisso. Quem decide o que é bom? Não você, não as massas, mas os poderosos. Quando os governantes querem obediência, eles chamam a submissão de virtude.
Quando os líderes querem sacrifício, eles chamam de honra morrer por eles. Quando as elites querem controle, eles redefinem o mal como qualquer coisa que ameace sua autoridade. E as massas engolem tudo, porque acreditar na moralidade parece seguro. Parece que o universo tem ordem, que a justiça sempre vence. Mas a história cospe nessa ilusão. A igreja queimou homens vivos em nome da moralidade. As nações justificaram a escravidão, a conquista e o genocídio em nome da moralidade. Governos modernos bombardeiam cidades e chamam isso de defender a liberdade. A moralidade não é sobre a verdade, é sobre a narrativa. E aqueles que controlam a narrativa controlam a própria moralidade. Aqui está a reviravolta mais sombria. Os poderosos raramente obedecem à moralidade que pregam. Eles não precisam. Eles a criam para você. Eles te dizem que é errado mentir enquanto te enganam diariamente. Eles te dizem que é errado ser implacável enquanto esmagam concorrentes sem hesitação. Eles te dizem que é errado ser egoísta enquanto acumulam riqueza e recursos. Por quê? Porque uma população que acredita em uma moralidade fixa é fácil de governar. Eles se policiam. Eles condenam uns aos outros. Eles se curvam à autoridade pensando que é justo. Enquanto isso, os poderosos quebram essas regras sempre que precisam, porque sabem que a moralidade é apenas uma ferramenta, não uma verdade. Maquiavel escreveu: Um príncipe deve aprender a não ser bom e a usar esse conhecimento ou não usá-lo conforme a necessidade. Esta é a lei real. Não descarte a moralidade inteiramente. Pareça moral quando isso te servir. Quebre a moralidade quando a sobrevivência exigir. E, acima de tudo, nunca se torne prisioneiro do código moral de outra pessoa. Porque o homem que se apega à moralidade a todo custo é um peão. Mas o homem que molda a moralidade à sua vontade é um rei. Você agora viu que a maioria dos homens jamais verá. Que as pessoas não são racionais. Elas são emocionais. Que a lealdade sem reciprocidade é fraqueza. Que a reputação é uma armadura mais afiada que o aço. Que a guerra não está vindo. Ela está sempre aqui. Que a gentileza é fraqueza disfarçada de virtude. Que o medo dura mais que o amor. Que a enganação é sobrevivência. Que as máscaras são necessárias. Que a moralidade é uma jaula. Que a traição é inevitável. E que o medo e a recompensa são as verdadeiras moedas de controle. Você foi treinado para não saber disso. Você foi treinado para fechar os olhos, obedecer, ser legal, ser inofensivo. Mas agora a venda foi tirada. Agora você vê o mundo não como ele finge ser, mas como ele realmente é. E aqui está a parte mais perigosa. Você não pode voltar atrás. Você não pode desaprender isso. A partir deste momento, você verá cada sorriso como uma máscara, cada promessa como uma isca, cada ato de virtude como uma estratégia. Você entrou na escuridão, e uma vez que a viu, a luz nunca mais o cegará. Então a questão não é mais se você aprenderá essas verdades. Você já as tem. A questão é se você as usará. Porque um conhecimento como este é uma arma. Nas mãos do fraco, ele se transforma em paranoia e medo. Mas nas mãos do forte, ele se torna poder. O tipo de poder que molda o mundo. Se você é forte o suficiente para carregá-lo, então siga em frente com ele. Se você é fraco demais, então enterre-o e finja que nunca me ouviu falar. Mas para aqueles que estão prontos para dar o próximo passo neste abismo, este é apenas o começo. A jornada não acaba com este vídeo. Ela começa agora, silenciosamente, dentro de você. Cada interação, cada sorriso, cada promessa. Você nunca mais os verá da mesma forma. O jogo mudou. O mundo se revela não como um conto de fadas, mas como um campo de batalha. Se você está pronto para abraçar esse poder e caminhar sem medo, comente a frase: A venda nos meus olhos caiu. Ao fazer isso, você não apenas interage com o vídeo, mas se junta a um pacto silencioso, o de um indivíduo que escolheu enxergar. Se você quer levar este aprendizado para o próximo nível, considere se tornar um membro. A cada lição, nos tornamos mais perigosos para as ilusões que nos cercam e mais poderosos para forjar o nosso próprio destino. Porque a única prisão que nos aprisiona é a ignorância. E a partir de hoje você está livre.